Estudar parece uma coisa simples, praticar, ler, ficar por dentro de um assunto que cai numa prova importante, mas a coisa não é bem assim. Pensar em como estudar é fundamental para você melhorar o seu desempenho, reter mais conhecimento, estar melhor preparado para provas importantes, seja qual for a prova, seja da escola, seja do Enem, seja do vestibular, seja de concursos públicos. Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar como você pode fazer para tornar o seu estudo mais eficaz e para você passar muito mais fácil em provas importantes. Como você pode estudar melhor, como você pode chegar com tudo depois na hora da prova. Mas antes eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal, se vocês ainda não forem inscritos. E eu também vou deixar alguns links de livros que eu acho muito interessante para vocês lerem a respeito do assunto na descrição. Se vocês comprarem pelos links indicados, vocês ajudam a manter os nossos projetos. Pensar em como estudar é fundamental quando se fala em provas importantes. Pensar em estratégias, o que funciona melhor, o que funciona menos, ou ainda o que não funciona. Pensar como não perder tempo. Cada um de nós tem uma prática de estudo, tem uma forma, uma estratégia. Com o tempo a gente vai aprendendo outras rotinas de estudo, ou ainda outras pessoas e professores, amigos vão sugerindo outras formas de estudo que de repente se tornam mais produtivas pra gente. Mas de qualquer forma nós precisamos repensar as nossas práticas antigas, aquilo que a gente vem fazendo, ver se o que a gente está fazendo realmente ajuda nos estudos, se realmente funciona, se realmente é produtivo, se realmente dá resultado. Por isso, com base em pesquisas, com base no que eu venho aprendendo ao longo do tempo, eu gostaria de falar com vocês sobre algumas coisas que funcionam menos e algumas coisas que funcionam mais. E aí eu destaco como indicação o livro Fixe o Conhecimento. É um livro com estudos científicos de como ter sucesso nos estudos, que eu vou deixar na descrição para vocês. Claro que algumas coisas que eu vou dizer aqui, algumas dicas, algumas considerações, elas podem fazer sentido para algumas pessoas, para outras não. Você pode se dar bem com uma forma de estudo e de repente uma outra não. Então fique à vontade para deixar nos comentários, para expor as suas próprias experiências, para de repente dar as suas próprias dicas a respeito. Então vamos começar pelo que funciona menos. São 3 coisas que eu separei que geralmente a gente acredita que funciona bem, mas que na prática não funciona tão bem assim, ou que dão menos resultado. Eu separei 3 casos: reler, sublinhar, fazer notas e resumos. Tem muita gente que tem costume de reler, volta no livro ou no texto que já leu antes para retomar o que acabou esquecendo e acredita que fazendo isso vai guardar mais informação, vai se tornar mais entendido sobre esse determinado assunto, mas esse é um caminho que pode dar mais trabalho. Ele pode ser mais longo, cansar mais e nesse sentido ele pode ser muito menos produtivo, ainda mais quando se tem menos tempo, quando você precisa otimizar o tempo que você tem. Outra coisa que a gente faz ou já fez é sublinhar. Marcar com caneta ou lápis é uma coisa que muita gente já fez ou vai fazer ou continua fazendo. Marcar o livro ou o texto para depois consultar. Mas essa prática tem alguns problemas. Quantos de nós voltamos depois para ver essas anotações, essas marcações, rever o que está escrito lá? Quantos de nós voltamos para ver essas marcações com tanta coisa para ler? Ainda mais quando a gente tem tanto tema diferente para ler, para estudar, tantas matérias diferentes para dar conta em tão pouco tempo. Outra coisa que as pessoas fazem são anotações e resumos. E essa é uma prática que nos ensinaram a fazer. Eu, por exemplo, aprendi isso na faculdade também. Eu tive disciplina para ensinar como fazer anotações, como fazer fichamento, como criar cartões com anotações sobre determinado livro, sobre determinado autor. Em alguns casos isso pode ser muito útil. Por exemplo, quando a gente faz pesquisa, que a gente precisa de uma recuperação de um determinado tema, quando a gente precisa fazer uma citação textual, uma citação direta sobre determinados assuntos. Mas em geral, quando a gente está estudando para provas importantes, talvez não seja o mais interessante fazer umas centenas de fichas de anotações. Além de que o simples ato de criar fichas não torna o estudo mais produtivo. Pelo menos não só as fichas. Mas ao contrário desses que funcionam menos, essas técnicas que a gente usa que funcionam menos, eu vou citar daqui para frente algumas que funcionam mais, que vão dar mais resultado. Com elas você estuda melhor e você retém mais conhecimento. Mais uma vez vale lembrar que cada um tem sua própria dinâmica, mas é muito importante a gente fazer reflexões para de repente a gente tornar o nosso estudo muito melhor. Uma coisa muito interessante da gente fazer é recapitulação ativa ou consulta ativa. Trata-se de uma forma de recuperar coisas do seu cérebro. Uma forma muito eficiente de fazer isso é
chamada repetição espaçada. Eu explico isso mais pra frente aqui nesse vídeo pra vocês. Uma outra forma muito produtiva de se estudar é você fazer testes, é fazer autoavaliação, é você fazer algum tipo de prova mesmo, você elaborar uma provinha e tentar responder essa prova. E aí você faz isso sempre depois de uma sessão de estudo sobre um determinado tema importante. Depois de um tópico importante, é muito interessante você fazer testes. Eles tornam a retenção muito maior porque você evita o processo de esquecimento, de esquecer aquilo que você não usa. Nesse sentido, é interessante a gente pensar nos diferentes tipos de estudos que a gente geralmente faz ou vê por aí. O estudo normal, sem prática ou teste, o estudo repetitivo, espaçado, o mapa conceitual, que está muito na moda hoje em dia, e a recapitulação ativa. Estudos demonstram melhores resultados quando a gente faz recapitulação ativa, quando a gente faz testes, quando a gente faz estudos repetitivos, seguido depois dos chamados mapas conceituais. É claro que a gente pode combinar essas coisas, a gente pode juntar uma coisa a outra num determinado contexto, de uma forma que cada uma delas complemente e torne o seu estudo de forma muito mais eficiente. Quando apenas se lê, quando se estuda apenas de forma normal, os resultados são muito inferiores. Quando não se faz testes, os resultados são muito mais baixos. Então, se você faz o teste, isso se torna muito mais produtivo, se torna muito mais ativo do que você fazer apenas releituras. As releituras tomam tempo, elas tornam a coisa muito mais cansativa, e cansaço a gente sabe que é um inimigo mortal do desempenho nos estudos. Então vamos pensar melhor nas estratégias mais eficientes e vamos pensar isso de forma prática. Por exemplo, você pode criar uma lista de temas. É muito interessante você criar no Word, no Excel ou qualquer outro tipo de programa que você possa digitar texto, criar uma lista onde você cria um ranking de temas por ordem de dificuldade. Nesse ranking você coloca as mais difíceis, aquelas que requerem mais atenção, no topo, seguida daquelas mais ou menos difíceis, das mais fáceis e por aí vai. Isso ajuda você a memorizar, o que torna o estudo muito mais ativo. E aí vale lembrar que memorizar não quer dizer decorar. Decoração é uma coisa péssima, porque depois você vai esquecendo o que você decorou. As listas, por outro lado, elas forçam uma ação ativa, elas forçam uma recuperação ativa do conteúdo. E aí você faz isso de forma prática, você se envolve no tema. Claro, prática no sentido de você colocar e aí ir alterando as ordens, ou seja, criando essa lista de temas, você faz a coisa de uma forma muito mais dinâmica. Outra coisa muito interessante de se fazer são notas com o livro fechado. Eu disse para vocês que as notas em si, elas não são tão indicadas, mas quando você cria notas com o livro fechado, você se força a pensar naquele determinado assunto, a elaborar de repente um resumo, uma síntese sobre ele, você pode ir anotando informações sobre aquele tema, e isso tudo com o livro fechado. Você vai mentalmente tentando explicar aquele determinado tópico, depois você vai afinando conforme você vai relendo, você vai encontrando informações, você vai agregando outras informações a respeito daquele determinado assunto em outros textos também. Ou seja, você vai dominando aquele tema porque você se forçou a pensar ativamente sobre ele. Uma opção nesse caso é você criar mapas mentais, por exemplo, e esses mapas mentais você vai desenhando com o livro fechado. Periodicamente você vai atualizando, vai refazendo onde você de repente errou, ou você acha que poderia ficar melhor com as informações novas que você tem. Uma outra forma muito interessante de você estudar é escrever perguntas, as suas próprias perguntas. Isso você faz ao invés de fazer simples anotações, de ficar marcando no livro, você vai criando as suas próprias perguntas sobre determinados temas. E aí, à medida que você vai lendo, você vai tentando responder essas perguntas, seja de forma escrita, seja em voz alta, seja ainda criando uma trilha com tópicos abaixo dessas perguntas que você fez. E aí, nesses tópicos, você coloca informações básicas, você coloca o que você acha mais interessante para você saber a resposta. Complementarmente, você pode criar um esquema de cores para essas perguntas. Isso torna a coisa ainda mais interessante, mais intuitiva, mais visual. Por exemplo, aquelas perguntas que você não sabe nada, você coloca em vermelho. Aquelas que você sabe um pouco, mas tem dificuldade, você pode colocar, por exemplo, em amarelo. E aquelas que você já consegue responder muito claramente, você coloca em verde. E aí você vai atualizando, mudando as cores conforme você vai aprendendo determinados assuntos, dominando outros que você de repente não sabia nada. E aí, para ficar fácil de você elaborar essas perguntas, você pensa o seguinte: o que eu acabei de ler? Quais são as ideias-chave desse texto, desse tema? Eu consigo refazer o que eu li com as minhas próprias palavras? E aí elaborar essas perguntas e colocar nesse esquema de cores vai ajudar você a internalizar muito mais conteúdo, a estudar de forma muito mais eficiente, a gravar mais informações, mais conteúdo no seu cérebro de forma muito mais ativa. E não apenas fazer decoração, como a gente viu, que é uma coisa muito ruim para você. Outra coisa muito interessante de se fazer é a chamada repetição espaçada. A ideia é justamente fazer uma repetição
repetição espaçada, relembrando o conteúdo ao longo do processo até a prova que você vai fazer. E o objetivo é corrigir a chamada curva do esquecimento, que é a ideia de que você vai esquecendo as coisas se você não usar elas. Então, nesse sentido, é muito importante você reverter esse processo ou você retardar ele ao máximo. E esse é o papel justamente das revisões ativas. E para isso, por exemplo, você não precisa ter um intervalo fixo, tipo 1 dia, 2 dias, 3 dias. Você pode fazer isso de forma espaçada. Por exemplo, você faz uma recuperação daqui 2 dias, aí daqui 7 dias você faz uma nova, daqui 15 dias você faz outra. Até porque não é muito interessante você fazer de forma sequencial, um dia atrás do outro, sem pausa. Isso porque as pausas são importantes para você fazer conexões, para agregar informações, conteúdos no seu cérebro. As pausas, elas tornam o estudo muito mais produtivo. Descansar é fundamental. Por isso, recuperação espaçada, porque é interessante você fazer pausas. É interessante você não querer fazer tudo de uma vez só. E aí, durante os intervalos, você pode intercalar temas, fazer suas perguntas, elaborar outras, tentar responder algumas perguntas. Por último, a sugestão é que você procure se pressionar. É muito interessante que você não fique só nos tópicos simples, que você procure os mais difíceis. Geralmente muita gente faz isso quando vai fazer uma prova, que procura sempre os mais fáceis primeiro, depois vai responder os mais difíceis. Mas essa não é a forma mais produtiva de fazer a coisa. É muito importante que você se force, se dedique aos temas mais difíceis. Quanto mais difícil o tema, mais você pratica a recuperação ativa, por exemplo. E mais você agrega ao conjunto do que você aprende, porque você se força, você pratica. E no fim das contas, as perguntas fáceis vão continuar sendo fáceis. E na maioria dos casos, elas vão ser respondidas de forma muito mais rápida depois. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ajude vocês a repensar a forma de estudo de vocês. Depois, em outro vídeo, eu quero falar como eu tenho feito, como eu tenho praticado, o que eu tenho aprendido sobre as formas de estudo, isso tudo com base na minha experiência, evidentemente. Não deixem de curtir, de comentar esse vídeo, mandar para quem de repente vocês acham que precise. Não deixem de contar suas práticas de estudos, de repente o que vocês acham que funciona melhor. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço para vocês, tchau, tchau.